O relato que vou contar hoje são das testemunhas, algumas vivas e outras já falecidas, que vivenciaram uma experiência que as marcariam para os restos de suas vidas. Algo que parecia já ter sido esquecido voltou à tona após 30 anos, após uma conferência realizada nos Estados Unidos, e também um documentário de um documentarista de OVNIs, também americano, chamado Jamie Foxx. O primeiro aparecimento. O ano era 1996, madrugada do dia 13 de janeiro. Em um sítio, perto da rodovia Fernão Dias, um casal de caseiro, Oralina e Eurico de Freitas, presenciaram algo que ficaria marcado para sempre em suas mentes. Naquela madrugada, Oralina havia se levantado, pois já havia perdido o sono, e foi até a sala assistir TV para passar o tempo. Foi quando ela percebeu que lá fora as vacas estavam muito assustadas correndo pelo pasto. Ela então foi até a janela para ver o que estava assustando as vacas. Foi então que ela se deparou com uma nave em formato de charuto envolvida por uma fumaça branca, voando baixo pelo campo da propriedade. Ela imediatamente correu chamar o marido para vir ver também. Os dois ficaram olhando aquilo por alguns minutos, quando a nave seguia em direção à rodovia e logo sumiu de suas vistas. Carlos de Souza, professor e praticante de esporte com ultraleve. Carlos conta que ele iria participar de um evento de ultraleve na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. No dia anterior do evento, ele saiu de noite de sua casa em São Paulo e pegou a estrada para poder chegar ainda de manhã na cidade de Três Corações. Cansado com a viagem noturna, ele resolveu parar em um motel e dormir um pouco antes de prosseguir. Ele ficou no motel até às 4h30, quando ele deixou o lugar e pegou de novo a estrada, pois ainda havia um longo percurso a ser percorrido. Foi quando ele parou o carro para fazer xixi e viu passar, perto dele, uma nave parecendo um dirigível, como ele descreve. Ela estava encoberta de fumaça e foi em direção ao sítio do casal Oralinda e Eurico. Ela estava perdendo altitude. Ele pensou que ela fosse em direção à cidade. Porém, ela fez uma curva e voltou de novo perto dele, dando para ele perceber que ela estava com a lateral com uma abertura, como se ela tivesse sido atingida por algo. Foi quando essa nave perdeu as forças e caiu em uma área de mato. Carlos entrou no seu carro e às pressas foi em direção ao local de onde aquela nave havia caído, pois na cabeça dele poderia ter pessoas ali dentro que teria se machucado e precisaria de ajuda. A primeira rua que ele encontrou de terra, ele entrou nela sem ao menos saber se ela poderia levá-lo até lá no local. Porém, infelizmente ou felizmente, ela conseguiu levá-lo até lá. Assim que ele desceu do carro, ele viu muitos destroços espalhados pelo campo e mais à frente, perto de uma árvore, estava lá o tal dirigível. Carlos sentiu um cheiro tão forte que ele não sabia descrever o que era aquilo. Ele disse ser algo parecido
como um ajax e ovo podre. O cheiro era tão forte que ele arrancou a camisa e colocou no rosto e foi em direção ao dirigível. Passando pelos destroços, ele notou que pareciam de ser um material muito leve. Então ele pegou um dos pedaços, amassou com a mão e para ele parecia ser uma folha de alumínio, dessas que as donas de casa costumam colocar nos alimentos para assar. Ele então pensou em colocá-la no bolso e levá-la com ele. Só que assim que ele soltou, ela voltou ao formato normal, o que causou um espanto nele. Nesse momento, vindo de um outro lado oposto do que ele veio, ele viu vir 2 caminhões do exército e muitos soldados. Um desses soldados, ao avistá-lo, veio em sua direção e logo já foi mandando ele ir embora. Carlos, por 2 vezes, se negou a sair do local, o que causou irritamento no militar. Foi então que ele apontou para a cara dele uma e o ameaçou, falando: ou você vai agora, ou eu estouro sua cabeça aqui neste momento. Carlos saiu às pressas e muito nervoso do local, esquecendo-se até de ir sobre o evento que ele iria participar, pois naquela altura ele não tinha condição nenhuma mais de estar indo no local e decidiu voltar de novo para São Paulo. Carlos então para num posto de gasolina e vai até o bar para tentar beber algo para se acalmar. O atendente e os frentistas viram que ele estava muito nervoso, estava pálido, e perguntou para ele o que havia acontecido. Carlos então apenas disse que ele tinha acabado de ver uma aeronave cair logo ali perto na mata. Tanto o frentista quanto o atendente disseram não ter visto nada. Carlos então apenas falou: tudo bem, pega um café para mim. Enquanto Carlos começava a tomar o seu café, ele viu parar no posto um carro e descer 2 homens vestidos de terno preto, camisa branca e óculos escuros. Era um loiro e um moreno, e foram em direção dele. O moreno então lhe perguntou: por gentileza, você é o Carlos de Souza? Ele então respondeu que sim e perguntou para ele se ele o conhecia. O homem disse que não e começou a falar um pouco sobre ele. Você mora na rua tal, você é casado com fulana, os seus pais são. Foi quando Carlos estranhou aquilo e começou a soltar palavrões nele. Pois quem era aquele estranho falando sobre a vida dele? O cara então apenas lhe falou: é o seguinte, você não viu nada, você não sabe de nada, cala sua boca, ou então você vai ter problema para o resto de sua vida. Carlos então compreendeu que ele havia visto algo que não deveria, talvez um teste do governo que deu errado. Até então ele nem tinha percebido que aquilo era uma nave alienígena e só foi ter conhecimento quando ele viu na TV as 3 garotas dando entrevista falando sobre o caso. A segunda aparição. Após ter passado uma semana, no período da manhã do dia 20 de janeiro, no córrego do bairro Barro Branco, moradores ligaram para o corpo de bombeiro para eles virem resgatar um animal não identificado que estava ali próximo ao barranco. Os bombeiros então chegaram ao local e conseguiram capturar o tal animal com uma rede. Logo depois, o exército
também foi até o local e cercou toda a área. Algumas testemunhas que jogavam futebol em um campo perto do local ouviram som de disparos, o que causou curiosidade neles e fez com que eles fossem às escondidas até o local ver do que se tratava. Foi quando eles avistaram alguns militares com 2 caixas colocando no caminhão e deixando o local. As 3 garotas eram 2 adolescentes irmãs, Liliane e Valquíria, e uma amiga já adulta chamada Kátia. Naquele dia, elas haviam saído para ir em outro bairro fazerem um encaixotamento de coisas para uma mulher que iria se mudar. Ao terminarem e estarem voltando para casa, elas resolveram cortar um caminho para facilitar para chegar logo ao bairro onde elas moravam. Era um lugar onde havia uma linha de trem e uma trilha que cortava o matagal. Porém, quando elas desceram a rua para pegar essa trilha, um rapaz que estava sentado na calçada as orientaram para não passar por ali, pois estava tendo um caso de um homem que ficava escondido no matagal e agarrava as mulheres que passavam por ali. Elas então voltaram para trás, viraram a esquina e foram em direção a uma estrada que daria acesso ao bairro Santana. Quando elas passaram perto de um loteamento, onde havia poucas casas ainda, elas resolveram cortar caminho novamente por trás de uma casa onde havia um mato rastreiro. Quando elas passaram perto de um loteamento com poucas casas ainda, elas resolveram cortar caminho de novo atrás de uma casa de mato rastreiro. Uma das garotas olhou para um pichamento que tinha no muro e observou que tinha alguma coisa esquisita ali perto. Então ela resolveu falar para as outras. Kátia, quando olhou para aquilo, soltou um grito de surpresa, fazendo aquilo que estava no muro virar a cabeça e ficar olhando para elas. Foi então que elas perceberam que aquilo era algo vivo. Elas descrevem como algo com uma cabeça em formato de gota, olhos vermelhos, protuberâncias na cabeça parecendo 3 chifres, pele viscosa e um cheiro também muito forte. 2 das garotas saíram dali correndo, enquanto uma ficou ali paralisada, sendo necessário as outras terem que voltar e puxar para ela sair de lá também. Para as garotas, era o próprio capiroto que havia aparecido para elas. Elas saíram desesperadas do local, correndo pelas ruas de subidas, pretendendo chegar o mais rápido possível em suas casas, pois ainda havia um longo percurso a percorrer. A mãe das garotas já a esperava na esquina perto da casa dela, pois as filhas estavam demorando para chegar e já se passava das 3 da tarde. Foi quando então ela avistou as 3 correndo, uma arrastando as outras e no maior desespero. As garotas chegaram chorando. Uma das vizinhas que também viu trouxe a água para acalmar as garotas. A mãe então ouviu o que elas tinham a dizer, entrou no carro e foi até o local. Porém, ao chegar lá, já não havia mais nada, a não ser pegadas perto do muro e aquele cheiro forte ainda. Soldado Marcos, o homem que capturou a criatura com as próprias mãos. Ainda naquele dia 20, por volta das 8 da noite, 2 policiais, Marcos Elixerese e Eric Lopes, receberam ordens de seu superior para rondarem pelas ruas em busca de uma criatura que ainda estaria por lá.
Para não chamar a atenção, eles utilizaram um carro comum ao invés de uma viatura. Após rondando o local, eles avistaram a criatura e não se sabe bem ao certo quem estava dirigindo. Jogou o carro em cima da criatura para ela não conseguir fugir. Com isso, fez com que fizesse uma fratura exposta na perna dela. Marcos então saiu do carro, sem nenhum equipamento de proteção, e agarrou a criatura, enfiando ela dentro de um saco e colocando no banco traseiro do carro. Como ela estava com o osso para fora, eles resolveram levá-la ao hospital regional no pronto-socorro para atender a criatura. Porém, ao chegar, o médico de plantão negou-se a atender e mandou ele para outro setor, onde também já havia outra criatura por lá. Não se sabe ao certo quem foi o ortopedista de plantão que fez o procedimento na criatura, pois havia 2 naquele dia. Porém, o que mais surpreendeu foi a recuperação do ferimento. Houve uma cicatrização quase que instantânea e o colamento do osso em um prazo de 24 horas. Dizem que no dia seguinte, o soldado Marcos já começou a apresentar sintomas estranhos, como febre alta e dores fortes pelas costas, obrigando ele a procurar atendimento, sendo internado e semanas depois vindo a óbito. A causa do óbito foi por uma bactéria não identificada que não correspondia ao tratamento.